É nessa semana que Vênus ingressa em Touro, o domicílio de Vênus sai daquele campo em Áries ali onde é o detrimento. Bom, é uma semana com algumas coisas interessantes. Nós vamos ter uma fase cheia também acontecendo e o Mercúrio tendo um aspecto muito bom com Júpiter. Essa é a semana do dia 29 de março ao dia 4 de abril. E não tem assim tanto movimento no céu. Vocês vão perceber que a média dos dias de 2 aspectos tem pouca coisa. Então me acompanha aqui para não perder nenhum momento aqui do clima da semana. Lembrando que é uma análise de clima para um sentido mais eletivo, para você organizar as suas atividades. Não é muito em interesse profundo, de mudança interna. Para isso tem a astrologia natal, aí cada um de nós está num momento, tá? E nem é uma reflexão sobre o mundo, contexto mundial, de previsões mundiais também, tá? É mais para organização de afazeres e ter bons resultados, evitar os momentos mais desafiadores. Antes de começar falando aqui sobre as influências, olha, nós estamos no finalzinho do desconto de 50% para os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br até o dia 31, é terça-feira agora, que vale o cupom de desconto. Então pega aqui embaixo, aproveita. Depois esse cupom vai ficar invalidado, né? Daí eu estou mudando a plataforma, já preparando para a nova plataforma. Então não sei se eu volto com desconto no final do ano, como que a gente vai fazer. Tá? Também convidá-los para acessar o site, né, que eu fiz, criei um novo site, tive aquele problemão, fiquei ali umas 3, quase um mês ali, né, com problema no site. Criei, mudei de servidor, tudo, tá? Então já tá funcionando, é astrologiaclassica.com.br para você solicitar a leitura dos seus mapas, previsões e tal, comprar os livros, né, que eu tenho ali traduzido. E vai ter mais material também, ali tem uma lojinha que eu montei, porque aí dá para você escolher aí o frete, que tipo de frete você quer. E tem a aplicação de cálculo de mapa também, que já tá ali com a parte da astrologia natal pronta, e eu tô finalizando de horária também, tá? Mas já tá lá disponível, então acessa o astrologiaclassica.com.br para você conhecer ali, tá bom? E também a seção de membros aqui, né? Se você gosta de estudar astrologia para um contexto mais técnico, se você estuda astrologia, se é astrólogo, a gente tem os 2 níveis. Estamos continuando com o tema do Aféses lá na seção de membros, é bem legal, é uma técnica que se chama liberação zodiacal em português, e uma técnica de previsões do período helenístico muito interessante. Utiliza os recursos da carta natal, do mapa natal, mas dá para expandir depois para entender pela revolução solar também. Então acompanhe aqui, torne-se um membro aqui do canal. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, para também hypar o vídeo, me ajuda bastante, deixa comentários, tudo isso me ajuda muito. E também para vocês seguirem aqui diariamente, que eu venho trazendo mais informações sobre o clima diário. Vamos falar da semana, então, do dia 29 de março ao dia 4 de abril. Nós vamos iniciar a semana com a lua aqui bem no finalzinho do signo de Leão. Vocês lembram que eu falei, né, na sexta-feira, dia 27, né, daquele momento longo vago que aconteceu no sábado, né, em que a lua em Leão ficou bastante tempo sem aspecto, mas que ela vinha se aproximando de um aspecto fácil com Vênus. E esse aspecto aqui, ele vai ser no meio da tarde do domingo, às 14h27. Então a gente vem aumentando desde o sábado essa influência e vai pegar então esse período bem legal com a lua em um aspecto bom com Vênus durante toda a madrugada, amanhã e até às 14h27. Olha, ele é bastante vibrante porque a gente tem a lua em Leão e Vênus em Áries, né? Essa configuração de fogo é energética. Vênus tem um tema de descontração, então essa configuração aliada com os temas de Vênus vão fazendo com que o domingo se torne um dia, né? Principalmente nesse período todo aqui, bastante interessante para curtir, para se divertir mesmo, né? Pode até ser com atividades um pouco mais vibrantes, competições, tudo mais, mas o clima em si, ele é energético, ele é vibrante, experimental, dá para fazer bastante coisa, tem uma vibração muito elevada. Para o mundo feminino também é muito bom, e até para assuntos relacionados ao campo material também é interessante, né? Depois disso, a lua vai ficar sem aspecto, mas olha, ela tá bem no finalzinho já de Leão, ela não fica muito tempo, ela vai ficar das 14h27 às 16h33, sem nenhum aspecto, e aí ela ingressa aqui no signo de Virgem. Então, quando for 16h33, ela muda aqui para o signo de Virgem. Quando ela ingressar em Virgem, ela já vem próxima do nó do sul, ela vem no signo de terra e tal, e assim, dá uma diminuída um pouco no clima, porque o Virgem é um signo da terra, né, ele já é mais fechado.
continua com clima prático, então não é um período desanimado, mas já não tem tanta vibração. E também como a Lua vai se aproximando ao longo aqui da tarde até a noite do nó do sul, já acaba não ficando muito interessante para inícios, né? Principalmente se tiver alguma questão de risco no meio. Por exemplo, gastar um valor elevado para adquirir alguma coisa, fazer um investimento grande, já não é tão legal. Às vezes até uma atividade mesmo, né? Se tiver algum nível de risco, já não recomendo para vocês, né? Mas vocês vão perceber essa linearidade. Assim, é um clima, assim, quando a Lua está em Virgem, não é um clima desmotivado. Virgem é signo da Terra, é um signo de final de estação, ele tem um perfil versátil. Então, para as atividades de dia a dia que você estiver realizando, eu nem vejo como tão ruim. Acaba sendo desfavorável para as iniciativas de alto risco devido à proximidade com o Nó do Sul, né? Não é muito bom para início. Todos os astrólogos do período antigo já colocavam essa proximidade aos nodos assim como algo bem desafiador, tá? Então, um momento que não é muito bom, isso vai ser às 16h33, né? Que é o momento que a Lua vai ingressar aqui no signo de Virgem. E aí daí a Lua vai passando, olha aqui, pela conjunção com o Nó do Sul, e aí, daqui ela vai seguindo para oposição a Mercúrio. Essa oposição a Mercúrio vai ser no meio da tarde da segunda. Só que no meio do caminho, a gente vai ter a mudança de Vênus de Áries para Touro. Olha, tá bem aqui no finalzinho. E o que vai fazer com que esse período ele não seja exatamente adequado para as iniciativas, porque aí a Lua vai passar aqui pelo Nó do Sul, que já não é bom, e depois vai chegar a oposição a Mercúrio. Tudo bem, ela tá num ponto super favorável para Mercúrio, mas ainda assim o aspecto é difícil, então não é bom para iniciar nada, tá? Então atenção, nesse meio do caminho entre o ingresso da Lua em Virgem e o aspecto com Mercúrio é que a gente tem Vênus ingressando em Touro, tá? É lógico que, assim, quando Vênus ingressa em Touro, ela entra num ponto onde ela tem total domínio, né? A casa dela, o signo de Touro. E sai um pouco daquele perfil mais imprevisível, um pouquinho ansioso e agitado, e entra num território bem favorável para atendimento de satisfações, tá? Vênus é um planeta que se movimenta rápido, né? Então, assim, ele não vamos esperar que o ingresso de Vênus em Touro traga reflexos para o mundo, não é? Esses planetas mais rápidos, considerando até a Lua no meio do jogo, assim, a Lua, Mercúrio e Vênus, eles são os astros muito vinculados às coisas muito básicas, tá? Então, o ingresso de Vênus em Touro não traz movimento grande para o mundo, mas no cotidiano, principalmente para os assuntos artísticos, artesanais, do campo estético, embelezamento, cuidado com a aparência das coisas, pode ser do corpo, pode ser de alguma coisa que você estiver realizando, até imagina que você está fazendo um relatório e precisa melhorar a aparência para entregar lá para alguém. É nesse nível assim que a gente tem um favorecimento, e para o campo material próximo também. Então, no momento em que Vênus ingressa em Touro e durante esse trânsito, quando ela tiver bons aspectos, fica bem favorável para o campo material também, tá? E também para atender às satisfações do campo próximo, de maneira geral. Só que, olha, nesse momento, ela ingressa em Touro sem aspecto nenhum, tá vazia aqui, né? Então, atenção. E também, como eu falei para vocês, olha, aí a Lua passou pelo Nó do Sul, e aí ela já está bem próxima aqui da oposição com Mercúrio. Então, essa virada de domingo para segunda, até o meio da tarde da segunda, desde as 16h33 do domingo até as 15h44 da segunda, não é boa, é um período muito ruim, né? Um período longo e ruim para as iniciativas, tá? Meio atrapalhada, até com coisas muito básicas, tá? A Lua vai chegar à oposição a Mercúrio só às 15h44 da tarde da segunda-feira. E não é um clima nervoso, tá, gente? Não esperem, assim, até eu penso que, assim, cotidianamente, a gente vai perceber pouco de movimentação adversa, tá? Não é um clima, assim, pesado. Porque nem a Lua e nem Mercúrio tem essa tônica. Mas, ó, Mercúrio tá um pouco distante de Marte, ainda Marte já tá bem lá na frente, né? Mas o que eu penso que essa oposição, ela atrapalha muito o fluxo de produtividade, tá? Então, assim, enrosca em pequenos detalhes, então pode ser indicação de pequenos problemas técnicos. E aí, gente, pode abrir o leque para todo tipo, tá? Pode ser problema com eletricidade, sinais e tal, mas pode ser, às vezes, um relatório, uma planilha, alguma coisa que você estiver realizando que não calcula direito, não dá o resultado que espera. Então,
O perfil técnico pode ser atividade técnica física, material ali, e tudo que é relacionado ao plano técnico acaba tendo problemas. Não é um período muito bom, então, para lidar com as atividades nesse sentido de campo técnico. Não é bom também para estudos, assim, principalmente se tiver algum estudo que dependa um pouco mais de aprofundamento no sentido de interpretação, criatividade, não é tão legal. E tenha cautela, então, para plano comercial, plano contábil, para fluxo de movimento nas ruas também não é muito bom, para estudar também não é muito bom. Aí a gente tem um pouco mais de desvio, né? Nos assuntos é uma configuração um pouco mais vinculada à imprevisibilidade, certo? Então, isso vai ser às 15 horas e 44 minutos da segunda-feira, dia 30. E aí, gente, depois disso, nós vamos seguindo para um aspecto mais fácil da Lua, que vai ser com Júpiter e melhora bem, vai ser até a noite. Então, desde as 15h44 até as 21 horas e 16 minutos, a gente tem essa fluência aqui. Olha, o aspecto é leve, Júpiter está muito bem, a Lua está mediana ali no signo de Virgem. É um aspecto comum, ele não é muito para grandes movimentos, assim, não esperem que o clima fique assim super abundante, vibrante, cheio de coisas maravilhosas, não é muito, porque assim, o aspecto é muito leve, ele tem uma fluência mais normal, assim, sabe? Se a gente pensa em aspectos bons e aspectos ruins, né, o sextil é quase que um aspecto normal, assim, sabe? Então, não atrapalha o fluxo do que você estiver realizando e as suas iniciativas, né? Se você estiver pensando em iniciar alguma coisa, ele até flui de maneira normal, mas não é uma vibração grande como se fosse um trígono, né? Por exemplo, uma influência de grande prosperidade, né? Então, assim, a gente tem um clima comum, a gente vai percebendo desde as 15h44 até as 21h16 essa facilidade. Olha, pode ser para todo tipo de assunto, mas como a gente já tem Júpiter aqui exaltado, os assuntos de Júpiter que envolvam o campo da prosperidade, de leis, normas, regras, né, o campo jurídico, o fator humanitário, assuntos vinculados a viagens, deslocamentos, né, grandes assim, então as viagens entram aqui. Júpiter é um planeta aéreo, então ele pode ser vinculado ao campo da aviação, então viagens de avião, o mundo da aviação, não só a viagem em si, né, mas os aviões, aeroportos, né, essa questão todo o espaço aéreo, atividades beneficentes, o campo místico e religioso, os estudos superiores também. Então, tudo isso se beneficia, mas não é um grande benefício, é um benefício um pouquinho menor, né, mas é legal, né? Dá para aproveitar bem as 21h16 da segunda. E aí, gente, depois disso, a gente vai pegar uma virada de segunda para terça com um pouco de tensão meio atrapalhada. Então, aí, de novo, tem aquele período que, para quem relaxa pouco, pode se sentir bastante incomodado, né? Porque a Lua vai seguindo para um aspecto mais difícil com o Marte agora, ela é uma oposição. E assim, Marte, ele tá em peixes, ó, mas ele tá no próprio termo, na própria face, bem perdido, sem direção, meio atrapalhado. O Peixes é um signo de final de estação, não tem muita direção para Marte, a natureza dele é diferente, ele é um planeta vinculado à direção, retidão, calor, secura. Peixes é signo d'água, né? Então a gente tem um perfil muito atrapalhado. E para quem já relaxa pouco, tem dificuldade em relaxar, né? Pode sentir um pouco desse incômodo, às vezes acordar muito durante a noite. Enfim, ele é um pouquinho perdido, né? Não dá uma retidão. E também eu penso que aumenta muito a permeabilidade e sensibilidade ao entorno. Agora, o momento perfeito dessa oposição é lá no meio da manhã, 10 horas e 20 minutos da terça-feira, dia 31. Então, nós vamos pegar um período muito longo, porque a Lua tem o aspecto anterior na segunda noite, 21h16, esse com Júpiter que a gente viu, né? Então, ela vai pegar desde as 21h16 até as 10h20 do dia seguinte, com essa oposição. Olha, não é bom para iniciativas de nenhum tipo, né? Porque oposição com qualquer planeta não é bom, né? Em termos de clima para iniciativas. Ela é bem perdida, muito evasiva, tem muita dificuldade em manter o passo. Então, imagina se você inicia alguma coisa importante nesse momento, essa dificuldade em chegar ao ponto final, né? Vai ficando bastante presente. E muita confusão também, né? Sempre penso que uma oposição entre Lua e Marte, principalmente com Marte e Peixes, é muito sujeita a confusão. Às vezes
Assim, quando a gente quer tomar iniciativas para realizar alguma coisa e toma as iniciativas erradas, né? Se atrapalha todo, é um perfil bem atrapalhado para realizar qualquer coisa, tá? Então evita esse período todo aqui. Bom, e aí nós vamos pegar uma terça muito ruim para as iniciativas, porque depois desse momento, com a lua aqui, olha, em 22 de Virgem, ela não tem mais nenhum aspecto. Então ela vai passar aqui todinho sem aspecto até ingressar aqui no signo de Libra. E a lua só ingressa em Libra às 23 horas e 50 minutos da terça. Então na terça, as únicas coisas que a gente tem, a oposição de lua com Marte e a lua ingressar em Libra. E aí, como pega um período muito longo em horas, né, desde as 10h20 até as 23h50, todo esse período é ruim para iniciar alguma coisa. Agora, gente, vocês vão perceber que na rotina, como a lua vem em Virgem esse período todo, não é ruim, né? Porque Virgem é um signo até muito versátil, assim, cotidianamente. Só não tem um período, não é um período muito bom para iniciativas, definições importantes, conversas importantes, para tentar coisas, assim, já não é muito legal. Mantendo passo no que você estiver realizando, sem ousar, sem aplicar mudanças grandes, você vai tendo uma produtividade bem equilibrada e um dia bem comum, tá? Um dia bem simples, tá? Um dia não é favorável para as iniciativas, mas com a lua em Virgem sem aspectos, a rotina flui sem complicação, é só não ousar muito. Quando a lua ingressa em Libra, então às 23h50 da terça, muda um pouco o clima, mas também não melhora muito para as iniciativas, tá? Assim, a lua ingressa no signo do ar, a lua em Libra é muito interessante para trocas gerais, só que quando ela ingressar aqui, olha como ela já vem. A primeira oposição é com o Saturno, a segunda oposição com o Sol, na sequência, né? E isso vai acontecer já na quarta, né? Porque ela ingressa aqui em Libra 23h50 da terça. Quando for 10 horas e 25 minutos, ela chega à oposição a Saturno. Então, essa é a virada de terça para a quarta, com o aumento da influência dessa primeira oposição. Para Saturno, até que essa oposição não é ruim, porque a Lua está aqui no ponto onde ele tem a exaltação. Então, como o Saturno está bem ruim, né, muito próximo do Sol ainda, está em combustão, ele está num ponto em Áries, que é o ponto da queda dele, ele está bem ruim, né, assim, de maneira geral. É muito autoritário, né? Tem uma configuração muito ríspida, muito seca, assim, sabe? Super seca, ainda mais com o Sol aqui perto. Aí ele vai melhorando bem. Só que, assim, gente, é uma oposição. Então, lembra que eu acabei de falar que os momentos de oposições não são favoráveis para iniciativas de qualquer natureza, com qualquer planeta. Então, mesmo que o Saturno melhore um pouco e alivie um pouco a rispidez, a gente pode ter até um pouco mais de facilidade no diálogo geral. Para iniciativas não é bom, e principalmente as iniciativas de campo burocrático, quanto mais burocrático pior, sabe? Se tiver muita burocracia para seguir, muitos passos, protocolos bem ruins, né? Se tiver que lidar com autoridades também muito ruim, com professores, com orientadores, assim, também não é muito bom, é bem ruim a influência. Assim, vamos dizer, né, não, a oposição melhora Saturno, mas não ajuda, assim, de maneira geral para empolgar, assim, com alguma iniciativa, tá? Então, a gente vai ter que continuar mantendo o passo da rotina, né, sem grandes ousadias. Olha, e vai pegar a quarta toda, porque como o Sol já tá bem mais à frente, até que a Lua chegue à oposição com o Sol, demora muitas horas. Então, 10h25 é essa oposição, e 23 e 12 é essa outra oposição, é a oposição da lua cheia. Então, olha, terça e quarta são dias que não dá para aproveitar nada nas iniciativas. Vocês passam reto de terça e quarta para as iniciativas. Faz só o básico, não muda muito a rotina, tenta não entrar muito em confusão, conflitos. São dias assim que não ajudam muito, né? O tempo todo, não tem nenhum trechinho assim de uma horinha com alguma coisa boa, né? Vai passar reto com só aspectos difíceis. Bom, aqui é o ponto máximo de visibilidade da Lua. Não dá para dizer que a Lua em Libra vai ficar muito bem, né? E nem, assim, a posição, se ela tivesse alguma força aqui em Áries, também não ajudaria muito. O Sol acaba se beneficiando um pouco mais, né? Ele tá aqui bem forte no signo de Áries. Agora, olha, pelas casas do mapa, quando a gente pensa em contexto coletivo, esses assuntos do mundo, de notícias, principalmente para nós aqui no Brasil, vai pegar mesmo a Lua na casa 10, que é comando do país, governo e tal, e o Saturno e o Sol na casa 4, né?
quarto signo, vem aqui, olha, quarto signo. Então, pode ser que esse eixo, governo, oposição, tenha alguma movimentação forte, né, durante esse período de 15 dias, desde a fase cheia até a próxima fase nova. E a lua cheia, ponto máximo de visibilidade da lua, como vai ocorrer no finalzinho da noite, a lua tá brilhando no céu, ela tá bem adequada aqui, pela que a gente chama de seita da carta, né? Ela tá brilhando no céu. Ela tá no ponto máximo do céu no momento da fase cheia, né? Então ela tá muito bem nessa configuração e vai pegar esse eixo mesmo, né? Não dá para dizer que é outra coisa, mesmo a gente tendo o Sol e Saturno na casa 4, que envolve o campo relacionado à agropecuária, o campo físico, onde tem as minas, os minérios, o plano ecológico, não tanto porque a gente está falando de lua cheia, né? E a lua cheia ocorre aqui na casa 10. Então eu penso que é contexto político mesmo que vem sobre essa configuração. Agora, quando a gente pega Sol e Saturno na 4, tem a ver com lideranças de autoridades, esse povo, essa configuração vinculada à oposição. Então, líderes de oposição, pode ter aí alguma situação meio estranha envolvendo governo e oposição, né? Não dá para dizer muito bem ok, mas alguma mexida difícil, assim, pode ter, né? E aí também pelo fato de vir com um ascendente aqui em Capricórnio, e aí o regente é Saturno. Então, como que a gente tem identidade de país, né? Esses dias vem com o país olhando para esse tema de casa 4 e casa 10. Então, vamos acompanhar que pode vir por aí, tá? A casa 4 é essa casa também do campo onde se tem essa... Assim, não é um campo produtivo de empregos, que esse aqui entraria mais na casa 6, né? Mas quando a gente pensa em terra, né, o chão do país, então também o que tem de produção nesse nível. Por isso que entra a agropecuária, né? E pode entrar também esses assuntos que envolvam petróleo, essas coisas, embora eles possam ter mais vínculo aqui com Marte, né, de maneira geral, do que com o Sol e Saturno. Mas é esse movimento, né, gente, que vem, assim, como puxou para a casa 10, é esse tipo de assunto que vai movimentar aqui a dinâmica nos próximos 15 dias, tá? Bom, então quarta-feira vai encerrar aqui com a fase cheia. E ela, depois desse momento, a Lua vai seguir para essa quadratura aqui com Júpiter. E aí isso vai ser na quinta-feira, na madrugada, 5h55. Na verdade, amanhã já, né? Quase 6 horas, né? Que o Sol já tá quase aqui, ó, passando da linha do horizonte, é quase de manhã. E a Lua, então, vem aqui na quadratura com Júpiter. Não é um aspecto bom, então não dá para aproveitar muito iniciativas. Mas, assim, ele é menos tenso do que uma oposição de Lua com Saturno, né? Por exemplo, já é bem menos tenso. Só que para aplicar mudanças não é bom. E aí, todos os temas de Júpiter sofrem também, né? Então, os assuntos jurídicos, né? Envolvendo as pessoas do campo das leis, os ambientes de leis, normas, regras, essa movimentação toda. Campo beneficente, assunto vinculado ao plano aéreo, como eu falei para vocês. Aqui, plano das águas também, porque envolve o Júpiter no signo de Câncer. Então, os assuntos envolvendo o campo marítimo também, vem com uma movimentação meio estranha, os assuntos humanitários, tudo isso meio esquisito. Mas pode trazer também, sem indicação de movimentos, trazendo contexto internacional, com a Lua ali na casa 7, né, também. Mas, enfim, para as iniciativas, né, o foco do nosso trabalho aqui não é bom. Só que na quinta-feira, isso é às 5h55, né, quase de manhã. E aí, gente, depois disso não tem novos aspectos. Aí nós vamos ter uma coisa bem ruim. Olha, essa semana ficou muito ruim para iniciativas. A Lua tá em 15, e aí conforme ela vai andando aqui, ela não tem novos aspectos. O passo seguinte da Lua é ingresso Escorpião. Então nós vamos passar tudo isso aqui sem aspecto novo, com a Lua fora de curso. E aí isso vai acontecer, esse ingresso da Lua no signo de Escorpião, só às 9h11. Da sexta-feira, então desde as 5h55 da quinta até as 9h11 da sexta, tá? Então é isso que nós vamos ter, um período bem ruim para as iniciativas. Agora, a sexta-feira vem com um perfil mais sensível, profundo, dá para ter uma melhoria no plano de criatividade, porque nós vamos ter, antes da Lua ingressar em Escorpião, esse trígono aqui. E olha, ele é bom, mas como a Lua vai estar sem aspecto, olha, aqui a Lua tá vazia mesmo, ó, dá pra ver direitinho, ela sem nenhum aspecto, né?
Então, como a Lua vai estar vazia, para as iniciativas não é bom. Porque a gente fala, acho que eu já até expliquei para vocês, quando a Lua está fora de curso. A Lua é vista na astrologia tradicional como o astro que carrega a luz de um lugar, porque é o astro que se movimenta mais rápido, né? Mais próximo da Terra e tal. Então, quando a Lua não tem nenhum aspecto, é como se ela interrompesse o jogo, né? Do tipo, a luz que tem de um para outro não é conectada, é como se tivesse um fio solto aqui. Por isso que não é bom para as iniciativas quando a Lua está sem aspecto. Então, nesse meio de caminho, o Mercúrio chega a um aspecto com Júpiter. Olha, ele é criativo, é sensível, pode ser um momento de sensibilidade positiva, de aumento de criatividade, mas não dá para iniciar nada muito importante, né? Talvez preparar um terreno para um momento depois, alguma coisa, mas não dá para iniciar muito. Agora, no nível de clima, assim, ele é bastante sensível, né? E como a Lua ainda vai estar em Libra, assim, a facilidade de interação cotidiana fica mais presente. Então, não é que pelo fato da Lua estar sem aspecto e não ser boa para inícios, que o clima está tenso. Não, ele pode ser até muito fácil para dia a dia, para as coisas mais simples, tá? Então, o momento de trígono entre o Mercúrio e Júpiter é no dia 3, já na sexta-feira, às 8 horas e 28 minutos da manhã. Já vamos pegar esse perfil, vamos acordar sensíveis na sexta-feira e muito criativos também na sexta-feira. É bom para estudar, tá, gente? Essa influência aqui. Sem grandes ousadias, estudar, lidar com o plano místico, meditar, assim, coisas mais básicas da vida diária, assim, né? Sem grandes movimentos, são bem interessantes. O processo de abstração, ele fica muito presente, né? E aí, às 9h11, a Lua ingressa em Escorpião e, assim, é uma configuração de bastante profundidade, ela é fixa, né? Ela tem um perfil, gente, muito engajado emocionalmente, ele é de bastante vínculo com as coisas no entorno, mas no perfil emocional. Mas como o signo de Escorpião não é um ponto muito forte para a Lua, esse engajamento nem sempre é de favorecimento, assim, de leveza, de sensibilidade. Às vezes ele é de incômodo, né? Tudo pega, né? Às vezes até sem a gente perceber, acaba entrando nos assuntos que incomodam sem perceber. Então esse clima ele já vai ficando um pouco ruim. E olha, aí a Lua vem para a oposição com Vênus. Então, gente, olha que desastre que vem essa semana, terça, quarta, quinta, sexta, tudo, né? Só o sábado aqui vai dar uma melhorada bem legal, tá? A oposição de Lua com Vênus é às 19h26, essa daqui, da sexta-feira. Então, desde as 9h11, quando a Lua ingressou em Escorpião, até ela chegar a esse momento, às 19h26, a gente tem um clima mais desafiador. Ele não vai ser tenso, nervoso, mas, por exemplo, para o mundo feminino é ruim, para as atividades de campo estético, embelezamento tem que ter atenção, para usar dinheiro, para adquirir as coisas, para atender a satisfação. Eu sempre penso que quando a Lua está num momento difícil com Vênus, o que fica mais aceso assim no clima é uma insatisfação geral. Às vezes as pessoas ficam meio reclamonas, incomodadas, assim, de maneira geral, né, com as coisas. Então, esse é um desses momentos, tá? Então, atenção, se você tiver que adquirir alguma coisa, fazer um investimento, eu recomendaria um outro momento. Esse daqui não fica muito lucrativo, né? É um aspecto difícil. E, bom, Vênus ingressou em Touro, mas tá, assim, bem desafiada, né, essa semana. Aí, gente, começa a melhorar, tá? E, olha, nós vamos pegar depois um período bem interessante, porque a Lua vai começando a se afastar desse aspecto e, olha, ela já vai se aproximando aqui do trígono com Júpiter. Nós vamos pegar muitas horas com o aumento dessa influência, tá? Desde as 19h26 da sexta até as 16h42 do sábado. Então, quase um dia inteiro, né? E aí nós vamos ter, pelo menos, a gente, para compensar todos esses dias aí que péssimos esses dias. A semana tá ruim, muito ruim para as iniciativas. Talvez não tenha um clima muito tenso, nervoso, mas pensando no sentido de prosperidade não tá bom. São muitos aspectos difíceis, né? A gente vai ter uma semana que só dá para aproveitar na rotina mesmo. Agora, esse momento todo, essas horas todas, elas são favoráveis já. E sim, um aspecto bom, assim, ele já eleva super o clima para a abundância, ainda mais sendo com Júpiter exaltado, né? E também conectando a Lua, um ponto onde ela tem força aqui em Câncer. Então, a gente já vai tendo um bom período
de prosperidade, então é bom para investimentos, para resgates, é bom para aquisições, é bom para viagens e assuntos internacionais, para os assuntos relacionados ao campo jurídico, o que envolve leis, contratos, essas coisas, né? Para campo aéreo, para o campo marítimo, para assuntos beneficentes também, para o plano místico e religioso muito forte, ele é bem sensível e profundo, para aplicar mudanças também, e olha, é muito otimista e confiante, é muito seguro, a gente vai sentindo essa segurança, né? Olha que triângulo forte que aparece aqui. E então aí a gente vai tendo um sábado bem legal, porque aí depois é esse momento. E na sequência, depois que a lua passar por esse momento, ela tem esse outro bom momento, né? Então a gente vai pegar num sábado com bastante sensibilidade e profundidade também. Então, em termos de benefício, assim, para as iniciativas, o sábado já ficou bem legal. Então a lua vai chegar a esse aspecto perfeito às 19h24. Então isso vai fazer com que quase todo sábado seja muito favorável às iniciativas de alguma maneira. E continuando o trânsito dela aqui no signo de Escorpião, conforme ela for chegando mais aqui para o final, aí ela vai ter um aspecto bom com Marte, ó, que está aqui já mais para o final de Peixes. Então, esse aspecto com Marte, que até aparece aqui, já vai ser no próximo domingo, no dia 5, e então a gente vai pegar uma sequência de momento bom da Lua. A Lua vem de trígono com Júpiter, chega ao trígono com Mercúrio e depois o trígono com Marte. Então nós vamos pegar desde as 19h26 da sexta e todo sábado com o favorecimento. Então, gente, nessa semana, o que a gente tem de período bom para as iniciativas é no domingo até as 14h27, porque a Lua vai ter um aspecto bom com Vênus. Aí nós vamos ter um respirozinho na segunda, do meio da tarde até a noite, quando a Lua vai se aproximando de um aspecto leve com Júpiter, e depois na sexta, né, desde a noite da sexta e o sábado também, tá? Os outros dias, por exemplo, entre terça, quarta, quinta, todos esses 3 dias vão ficar bem ruins para as iniciativas, né? E até uma boa parte da sexta até a noite, né? Enfim, é o que temos, né? Mas a gente vai terminar a semana muito bem, porque olha, um triângulo assim de água tem um fator de prosperidade bastante elevado devido ao nível criativo, a fertilidade estar muito presente. Então aproveita desde a sexta à noite e o sábado inteirinho, hein? Porque o que você fizer aí já tende a dar mais certo, né? Pensando no sentido eletivo, tá bom? Bom, gente, é isso que temos então para essa semana. Pouca quantidade de aspecto, vários dias pouco desafiadores, mas vocês viram que tem momento bom, muito, muito bom. Então, olha, concentra suas energias nesses momentos e evita os outros. Uma ótima semana para você, me acompanhe aqui embaixo também pelo Instagram, pega aqui embaixo meu @, né? E é isso, então, ótima semana para vocês. Segunda-feira eu tô de volta aqui pra gente falar mais aí do clima diário. Até mais!